Olá! O CorelDRAW é um aplicativo de ilustração vetorial e layout de página que possibilita a criação e a manipulação de vários produtos, como por exemplo, desenhos artísticos, publicitários, logotipos, capas de revistas e muito mais. Quando você abre o CorelDRAW, a interface inicial do programa é essa. Ele exibe a tela de boas-vindas. Nessa tela, você tem duas opções. Você pode iniciar um novo documento do CorelDRAW ou você pode também abrir um documento existente que você já tenha criado anteriormente. Nesse exemplo, pessoal, vamos criar um novo documento. Então, eu vou clicar sobre o link Novo Documento. Ao clicar sobre ele, essa janela Criar Novo Documento será exibida, onde você já pode definir um nome para o seu documento e também fazer alguns ajustes, como por exemplo, o tamanho do seu documento, qual é a unidade de medida que você vai utilizar, qual o modo de cor do seu documento e também algumas configurações de resolução. Para simplificar, eu vou escolher aqui no tamanho, o tamanho A4 e vou clicar no botão OK. O CorelDRAW acabou de criar um documento em branco, um documento vazio. Esta folha que você vê aqui ao centro da tela é o documento do CorelDRAW. É nesse espaço em que você vai criar a sua arte. Ou seja, eu posso inserir alguns objetos. Vou iniciar colocando alguns objetos bem simples aqui do Corel, só para vocês entenderem o funcionamento básico dele. E vou preencher alguns deles aqui. Então, aqui nós já iniciamos a composição de um documento. O documento estava vazio e agora o seu documento, a sua folha, do arquivo, ele já contém 3 objetos. Então, é um início aí do uso do CorelDRAW. Nesse exemplo, nós criamos um documento com o tamanho A4. Então, aqui no canto superior esquerdo, você vê uma informação onde está escrito A4, ou seja, é o tamanho do seu documento, o tamanho da sua arte. O tamanho A4 representa uma folha sulfite. O tamanho A5 é metade de uma folha sulfite e o tamanho A6 é 1/4 de uma folha sulfite. Existe também a possibilidade de criar um documento com uma medida personalizada, então é isso que a gente vai ver no próximo exemplo. Uma outra forma de criar um documento novo no CorelDRAW é utilizar aqui o menu Arquivo e a opção Novo. Nós vamos ter novamente aqui a tela de criação de novo documento e você poderá fazer as configurações do seu documento nessa janela de criação. Depois de configurado, clique no botão OK. Quando eu cliquei no botão OK, foi criado esse novo documento e aqui eu tenho o Sem Título 2, que é o segundo documento que nós criamos, e a outra aba já contém o documento que nós criamos anteriormente. Então o Corel também permite que você trabalhe com vários documentos abertos simultaneamente. Nesse exemplo que nós acabamos de criar, a unidade de medida escolhida está ajustada como milímetros e isso pode ser visto aqui nessa barra de ferramentas na parte superior da janela. A qualquer momento eu posso alterar a unidade de medida do documento do Corel. Um exemplo, eu quero mudar de milímetros para centímetros. Quando eu clico na opção centímetros, automaticamente aqui próximo da caixa do tamanho dele, que é o A4, ele já colocou a unidade de medida centímetro ali, alterando então a dimensão da página. Vamos fazer mais uma alteração agora para metros, por exemplo. E olha que interessante, automaticamente o Corel se ajusta também para utilizar a unidade de medida em metro. Então, quando você for realizar trabalhos no Corel, você poderá configurar a unidade de medida e automaticamente o Corel irá ajustar para você com a nova unidade de medida que foi utilizada. Você pode modificar o tamanho da sua arte utilizando essas caixas aqui. Então, o primeiro passo, eu vou alterar a unidade de medida para centímetros. Esse documento, por ele ser uma folha sulfite, ele está aqui com a largura 21 e com a altura de 29. São essas duas caixas onde eu posicionei o mouse. Nesse trecho, você já pode selecionar com seu mouse e também digitar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com uma medida de 10 de largura. Quando eu pressiono Enter, já foi alterado ali no documento.
e eu quero também reduzir a altura. Em vez de 30, vamos por 15. Olha que interessante. O Corel já ajustou aqui a visualização. Se você utilizar o scroll do seu mouse, você consegue ajustar o nível de zoom do Corel. E aqui o documento já pode ser colocado bem no centro da nossa página. Então, a opção de alterar o tamanho da arte, ela pode ser feita tanto quando você cria um novo documento em branco ou também depois do documento já existir. Você pode utilizar então essas duas caixas que regulam a largura e a altura para alterar o tamanho da arte. Para alterar a orientação da folha no documento, você pode utilizar os botões presentes na janela Criar um novo documento. Como isso funciona? Vamos criar um novo documento. Eu vou escolher aqui o tipo A4 e eu quero unidade de medida centímetros. Joia! Se eu manter dessa forma, o Corel irá criar um documento com a folha em pé, mas eu posso utilizar essa opção aqui, paisagem. E vou clicar no botão OK. E automaticamente foi criado um documento no formato paisagem. Se eu quiser alterar a orientação da folha, também posso utilizar esse botão aqui, ó, que é o botão retrato. E vou reduzir o zoom. Olha que interessante. Então aqui, retrato, a folha está em pé, e paisagem, a folha está deitada. Então é mais uma opção que o Corel oferece para que você possa ajustar nesse início, né, nessa criação do novo documento que você irá trabalhar.